Bom dia, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Bom dia a todos que vierem a ouvir esse devocional. Desejo a todos nós um dia abençoado na presença do nosso Deus. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, sendo Ele o Filho, que nos deixou o Espírito Santo para poder nos consolar. A esse Deus é que eu desejo que me console e me conforte, e a Ele eu adoro em todo o tempo. Assim devemos fazer conforme os seus próprios conselhos. Refletindo sobre algumas coisas na manhã de hoje, eu me peguei pensando sobre a minha vontade. Como é fácil eu fazer a minha própria vontade, estar ligado às minhas próprias concupiscências, ao meu próprio entendimento. É confortável. É necessário que eu me sinta útil, é necessário que eu me sinta importante, é necessário que eu sinta que as pessoas ouçam e entendam o que eu falo, acima de tudo, assimilem também e admirem a minha inteligência. Porém, a Bíblia nos diz algo ao contrário. Eu não posso me ensoberbecer achando que eu sei mais que os outros. Eu não posso entrar em conflitos, em contendas, em dissensões, em discussões infundadas, sem a menor importância. E às vezes nós nos pegamos fazendo exatamente isso. E eu fiquei refletindo o porquê que isso ocorre, o que acontece para isso ocorrer. E eu lembrei de uma passagem bíblica e eu fui ver o que dizia essa passagem. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se que sentindo coceira nos ouvidos. Isso diz respeito às pessoas que querem se agradar do que o outro fala. O que nós esquecemos muitas vezes é que o Senhor deixou as suas palavras para nos confrontar. Então o Evangelho ele nos confronta todos os dias, pois somos pecaminosos, somos seres caídos, e o que nos sustenta firme na fé é simplesmente a graça do Senhor, é o consolo do Espírito Santo. E se assim não fosse, todos nós, sem exceção, não teríamos a mínima chance de salvação. Mas o Senhor nos deixou o convencedor, aquele que vem falar conosco com gemidos inexprimíveis e que nosso espírito entende. Mas essas pessoas de que fala esse versículo, elas se agradam do que o homem fala. E alguns mestres, algumas pessoas, elas manipulam essas falas para agradar o ouvido do outro. E sendo assim, formam um clube e ali sentem-se todos confortáveis, recebendo assim a sua parte no galardão, recebendo assim a sua parte aqui nessa terra, achando que estão servindo a Deus, achando que estão no caminho certo, mas na verdade nunca estiveram tão perdidos. Não sou eu detentor da verdade, ainda aprendo na palavra, mas o Senhor tem me consolado e me confortado grandemente com a sua sabedoria, derramando sobre mim dúvidas, derramando sobre mim fraquezas, derramando sobre mim muitas vezes incertezas. E assim sou obrigado a me debruçar sobre os pés do Senhor, clamando pela sua misericórdia para que Ele me ilumine
para que Ele traga para a minha vida sabedoria e discernimento sobre o que está acontecendo. E o Senhor, com a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade, a sua paciência infinita, vai falando aos nossos ouvidos, nos orientando naquilo que Ele quer que façamos. E isso vai nos consolando, nos confortando, não que nós vamos parar de ser surdos e cegos espiritualmente, não, ainda seremos, porque nós necessitamos da luz, nós necessitamos da sabedoria, nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida, pois se nos apartarmos disso, com certeza estaremos na escuridão da nossa própria sabedoria, da nossa própria concupiscência, e assim estaremos entregues ao nosso próprio destino, às nossas próprias mãos, à nossa própria força, à nossa própria fé, que, como sabemos, é ínfima e é incapaz de alcançar aquilo que tanto almejamos, que é a salvação do nosso Senhor, que o nosso Senhor deixou para nós, a graça. E assim vamos caminhando todos os dias sobre o consolo, conserto e conselho do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Ninguém sabe mais que ninguém. Não se deixe enganar. Algumas pessoas, logicamente, estudam mais, se aprofundam mais nos estudos, mas sem a presença do Espírito Santo para direcionar esse estudo, nada são além de treinadores de homens e mulheres, que adestram, que doutrinam, que trazem a coceira nos ouvidos, falando somente aquilo que agrada a você. O Evangelho nos confronta, o Senhor nos confronta. Ele quer filhos e filhas submissas e submissos à sua potente vontade, à sua majestosa vontade. E isso nós só compreendemos quando realmente nos convertemos, quando realmente estamos entregues nas mãos do Senhor e deixamos tudo no seu altar. Quando aprendemos a deixar as nossas ansiedades no altar do Senhor, nós vemos os milagres sendo operados na nossa vida. Não esses milagres de tenda, não esses milagres de multidões, milagres íntimos, milagres poderosos, milagres de mudança, de perseverança, de fé, de prosperidade. E assim vamos caminhando sob o conselho, o conserto e o consolo do Senhor. Em tudo demos graças ao nosso Deus e perseveremos na fé, pois somente Ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Estamos aqui falando de Atibaia, aqui missionário Marcos Regis, desejando a todos um dia abençoado e que o Senhor traga consolo, conforto e sabedoria e iluminação para a tua vida. Não se deixe enganar, ninguém é mais do que o nosso Deus. Somos apenas filhos, aprendizes, pessoas totalmente dependentes desse ser magnífico que é o nosso Deus, glorioso, grandioso, poderoso, nosso Deus. Se entregue nas mãos dele e veja os milagres acontecendo na tua vida. Siga suas palavras, não se deixe enganar por homens de palavras doces, ou até mesmo às vezes palavras duras contra os outros, mas nunca contra si próprio. O conserto vem com o tempo, quando entendemos e compreendemos o querer de Deus na nossa vida, e cada um tem uma missão, um destino. Deus tem uma lida diferente para cada um de nós, porém não podemos nos enganar e não deixar que esses lobos doces, essas palavras maquinadas, treinadas, nos engane. Estejamos sempre despertos, espertos e prontos a obedecer à voz do nosso Senhor, do verdadeiro pastor de todas as ovelhas, o dono do aprisco, nosso Senhor Jesus Cristo.
e que Ele continue iluminando, confortando e abençoando a tua vida grandemente. Estaremos aqui mais vezes, trazendo um pouco da reflexão que o Senhor coloca no nosso coração para poder compartilhar com todos os irmãos. Não temos a pretensão de ensinar ninguém quem somos nós, mas temos sim a pretensão de compartilhar aquilo que o Senhor nos dá para poder refletir. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal se não for inscrito. Nos dê uma força, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Em tudo, dai graças ao nosso Senhor. Em tudo, louve a Deus. Adore-o em todo o tempo. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.